A noite era um campo de guerra disfarçado de cidade. O som distante de sirenes misturava-se à batida surda da chuva que caía sobre o asfalto quente. No alto de um prédio antigo, um homem observava as luzes pulsantes de São Paulo como quem vigia o próprio inferno. Leon. 32 anos. Corpo de soldado, olhar de quem já matou mais lembranças do que inimigos. Ex-agente da inteligência brasileira, agora fugitivo, ele carregava uma cicatriz no rosto e outra, muito mais profunda, no coração. A missão que o destruiu ainda o perseguia todas as noites, a mulher que ele amava desaparecer em uma explosão que ele mesmo ajudara a provocar. Mas o destino, cruel como sempre, ainda tinha planos para ele. A poucos quilômetros dali, uma mulher de cabelos castanhos curtos e olhar firme cruzava o saguão de um hotel 5 estrelas. Seu nome, Isabela, 29 anos. Jornalista investigativa, especialista em expor verdades que muita gente prefere esconder. Ela trazia no peito uma fúria silenciosa e um dossiê com provas que podiam derrubar uma das maiores organizações criminosas do país. Só não sabia que estava prestes a encontrar o homem que mudaria tudo, de novo. Quando entrou no elevador, sentiu um arrepio estranho. Um homem de terno preto, olhar duro, entrou atrás dela, sem dizer palavra. Ela notou o detalhe, o coldre sob o paletó. A agente. Ou assassino. O elevador subiu devagar demais. O silêncio era denso. De repente, um estalo, o painel piscou e as luzes apagaram. Droga, murmurou Isabela, tentando reiniciar o painel. O homem ao lado virou o rosto. No reflexo do espelho do elevador, ela viu os olhos dele. Reconheceu algo ali. Um fantasma. Um passado que não morreu. Leon. A voz dela saiu trêmula. Ele hesitou. Os olhos, antes frios, revelaram uma dor antiga. Isabela não devia estar aqui. O coração dela disparou. Você está vivo. Antes que ele pudesse responder, o elevador estremeceu. Uma explosão sacudiu o prédio. As portas se abriram com violência, revelando fumaça e gritos vindos do corredor. Leon a puxou com força, protegendo-a do impacto. Eles vieram por você. Ou por mim. Isabela arfou, o som abafado pelas sirenes. Por quê? Por que está aqui, Leon? Ele não respondeu. Sacou uma arma, olhou para os dois lados e a empurrou para um corredor lateral. Se quiser viver, me siga. Isabela, dividida entre o medo e o choque, o seguiu por instinto. O corredor tremia. Fragmentos do teto caíam. Ele chutou uma porta, levando-a para uma escada de serviço. Enquanto desciam, ela agarrou o braço dele. Você me deixou para morrer, Leon. Ele parou. O olhar ferido, a respiração pesada. Você acha que foi fácil? Eu vi você desaparecer no fogo, Isabela. Achei que estava morta. E agora? Ela gritou, lágrimas se misturando à fumaça. O que você é, Leon? Um herói ou um assassino? Ele desviou o olhar, e o silêncio foi resposta suficiente. Do lado de fora, o caos crescia. Viaturas, helicópteros, gritos. Quando finalmente saíram do prédio em chamas, Isabela olhou para ele com o coração em frangalhos. Você não devia estar vivo. Leon respirou fundo, sem encará-la. E você não devia ter me encontrado. Antes que pudesse dizer mais, um disparo ecoou. O vidro do carro ao lado estourou. Leon empurrou Isabela para o chão, protegendo-a com um corpo. O sangue escorreu pelo ombro dele, quente, real. Ela o segurou desesperada. Leon! Não! Ele tentou sorrir, mesmo com a dor. Ainda não acabou, Isa. Eles sabem que você está viva, e querem o mesmo que eu. Ela o encarou, tremendo. O quê? Leon respirou com dificuldade, o olhar perdendo o foco. A verdade, ela nunca morre. O som de pneus cantando e passos apressados se aproximaram. Isabela virou o rosto, e viu, entre a fumaça, uma figura mascarada observando de longe.
Os olhos atrás da máscara eram familiares demais. O mundo pareceu girar. Porque aquele olhar era idêntico ao dela. O som das sirenes cortava o ar, misturado ao cheiro de fumaça e pólvora. A chuva fina fazia o sangue de Leon escorrer mais lentamente, como se o tempo tentasse poupá-lo. Isabela tremia, o coração em frenesi, as mãos pressionando o ferimento no ombro dele. Fica comigo. Leon, olha para mim. Ele gemeu de dor, os olhos semiabertos. Não, não é seguro aqui. Você está sangrando, eu preciso chamar ajuda. Não. Ouça, eles estão por perto. Se ficarmos, morremos os dois. O som de passos ecoou no beco. Isabela olhou para trás, vultos se aproximavam pela fumaça. 2, 3 homens, armados. O desespero subiu-lhe à garganta. Leon forçou o corpo, apoiando-se na parede. Corre, Isa. Eu não vou te deixar aqui. Ele segurou o rosto dela com força, o olhar carregado de dor e urgência. Eu te perdi uma vez. Não de novo. Aquelas palavras atingiram o coração dela como uma lâmina. Por um instante, o mundo pareceu silenciar. Depois, ele a empurrou com força na direção oposta, abrindo fogo contra os homens que surgiam do nevoeiro. Isabela correu, o som dos tiros ecoando como trovões. As lágrimas se misturavam à chuva, o medo misturava-se à culpa. Ela entrou por um corredor lateral, ofegante, tropeçando até cair de joelhos. Quando olhou para trás, viu apenas sombras. Mas então, um braço a agarrou por trás, cobrindo-lhe a boca. Ela tentou reagir, mas uma voz fria sussurrou no ouvido. Silêncio, jornalista. Quer viver? Assustada, ela se virou e viu uma mulher, rosto coberto por um capuz preto, olhos azuis cortantes. Quem é você? Isabela arfou. A mulher tirou o capuz lentamente. O impacto foi imediato. Era como olhar para um reflexo. Mesmo traço de rosto. Mesma expressão. Mesmo olhar. O que é isso? Sussurrou Isabela. A mulher deu um meio sorriso. Chame-me de Clara. Isabela recuou um passo, o coração disparado. Por que você tem o meu rosto? Porque talvez nós sejamos mais parecidas do que imagina. Antes que pudesse reagir, Clara jogou uma pequena bolsa para ela. Dentro, um pendrive e uma foto antiga, amarelada pelo tempo. Nela, um homem, o mesmo que Isabela vira nas matérias sobre a explosão, sorria com duas meninas idênticas, pequenas, de mãos dadas. Ela quase deixou a foto cair. Isso não pode ser verdade. Clara olhou para o céu, o som dos helicópteros aumentando. Eles estão vindo. Leon não devia ter te encontrado. Agora, todos nós estamos marcados. Isabela tentou se recompor. Quem são eles? A mulher hesitou, e por um instante o olhar dela amoleceu. O nome muda, mas o símbolo é o mesmo. Um círculo de fogo. Eles queimam tudo que não podem controlar. Isabela se aproximou, determinada. E Leon? Ele está com eles? Clara desviou o olhar. Leon era um deles. Até trair o próprio sangue. Antes que Isabela pudesse fazer outra pergunta, um carro preto surgiu no fim do beco. Os faróis cortaram a escuridão como lâminas. Clara sacou uma arma e empurrou Isabela atrás de um container. Fica abaixada. E se eu não voltar, corre. Os tiros começaram. Tiros secos, precisos. Clara se movia como uma sombra, rápida, letal. Um dos homens caiu. Outro recuou. Mas um disparo certeiro atingiu o carro, que explodiu em chamas. O impacto jogou ambas contra a parede. Isabela tossiu, tonta, o corpo coberto de fuligem. Quando olhou para o lado, Clara não estava mais ali. Somente o pendrive ainda queimava em sua mão, o metal quente, quase vivo. Ela o apertou com força, o olhar cheio de raiva e confusão. Leon, o que você está escondendo de mim? Horas depois,
Isabela se escondeu em um pequeno quarto de hotel barato, o corpo exausto. Colocou o pendrive no notebook. A tela piscou, exibindo pastas criptografadas e uma única frase escrita em vermelho. A verdade morre quando o amor mente. O som de passos no corredor a fez prender a respiração. Ela apagou a luz, aproximando-se lentamente da porta. Uma sombra se moveu do outro lado. Toques leves. 3 batidas. O coração dela disparou. Ela olhou pelo olho mágico, nada. Mas então, uma voz grave, rouca, sussurrou. Isa, abre. Sou eu. O coração dela quase parou. Leon. Ela abriu a porta lentamente, o corpo tenso, dividido entre o medo e o alívio. Ele estava lá, ensopado, ferido, mas vivo. Você está maluco, ela murmurou, abraçando-o sem pensar. Ele a segurou forte, como se o mundo pudesse desabar a qualquer instante. Eles sabem de tudo. Precisamos sair da cidade. Agora. Isabela o afastou um pouco, encarando-o com raiva e dor. Antes, você vai me contar o que está acontecendo. Leon respirou fundo, o olhar sombrio. Você quer a verdade? Quero. Ele tirou algo do bolso, uma foto antiga. A mesma que ela tinha visto horas antes. A mulher que você encontrou. Clara, ela não é sua inimiga. Então quem é ela? Leon hesitou, o olhar tremendo. Ela é você. Isabela congelou. O quê? Ele se aproximou, a voz embargada. Você foi parte de um experimento. Um projeto secreto de clonagem usado em missões de infiltração. Você nunca devia lembrar. Ela recuou, o rosto em choque. Você está mentindo. Leon segurou seu rosto, lágrimas se misturando à chuva que ainda escorria de seus cabelos. Eu jurei te proteger, Isa. Mesmo que isso significasse mentir para você. Ela o encarou, o coração se partindo em silêncio. Então tudo, o que vivemos, era uma missão. Ele ficou em silêncio. Do lado de fora, o som de pneus e passos ecoou. Luzes vermelhas atravessaram as cortinas. A sirene se aproximava. Isabela deu um passo atrás, os olhos cheios de raiva e dor. Você destruiu tudo, Leon. Ele a olhou, desesperado. Não, eu te amei, Isa. Desde antes de saber quem você era. Mas ela já estava fugindo pela janela, o pendrive em mãos, deixando Leon cercado pelas luzes que se aproximavam. E enquanto ele encarava a escuridão, com a arma apontada e o coração quebrado, a voz no rádio do inimigo ecoou. Alvo localizado. Autorizado para eliminação. A madrugada caía pesada sobre a cidade. O céu estava coberto por nuvens densas e o som distante das sirenes misturava-se ao eco das lembranças que Isabela tentava calar. Ela dirigia sem destino, os dedos apertando o volante até ficarem brancos. A imagem de Leon sangrando, as palavras dele, ela é você, repetiam-se na mente como um eco impossível de silenciar. Ela estacionou o carro em um mirante deserto. As luzes da cidade tremulavam abaixo como um campo de estrelas distorcidas. O vento frio cortava o rosto dela, mas nada doía tanto quanto a dúvida. Clara, clone, experimento. Mentira, ela sussurrou para si mesma, mas o coração sabia que algo dentro dela sempre havia sido uma pergunta sem resposta. Isabela abriu o pendrive e ligou o notebook. Uma nova pasta havia aparecido, como se o dispositivo reconhecesse o local. Projeto Chama. O vídeo começou. Uma sala branca, câmeras, vozes distorcidas. 2 meninas pequenas brincando com blocos coloridos. Uma delas olhou direto para a câmera, os mesmos olhos castanhos de Isabela. A outra, idêntica. Uma voz masculina ecoou. Sujeito A, comportamento estável. Sujeito B, resposta emocional intensa. Separação recomendada. O vídeo cortou abruptamente. Tela preta. Depois, uma sequência de arquivos com nomes: Clara, Isabela, Leon Vargas. Ela clicou.
A imagem seguinte a fez estremecer. Leon, mais jovem, vestindo uniforme militar, segurava uma prancheta. Ao lado dele, um homem de terno, Dr. Falcão, o cientista-chefe do projeto. Meu Deus, ela murmurou. O som de passos atrás dela fez seu corpo inteiro congelar. Ela girou, sacando a pequena pistola que carregava. Mas o vulto que saiu das sombras ergueu as mãos, calmo. Calma, Isa. Sou eu. Leon. Ele estava pálido, o braço enfaixado, o olhar cansado. Achei que você tivesse ido embora para sempre. Eu tentei. A voz dela saiu trêmula, carregada de raiva. Mas as respostas me trouxeram de volta. Leon se aproximou lentamente. Você viu os arquivos? Vi. E agora nada faz sentido. Ele respirou fundo. Fizeram de você algo que nunca deveria existir. Criaram duas versões da mesma alma, e me mandaram escolher qual delas viveria. Isabela o encarou, incrédula. Escolher? Como assim? Eu era o agente designado para testar a estabilidade emocional das cópias. Mas me apaixonei por você. E por isso, eles decidiram apagar tudo. A explosão, o sumiço, o seu novo nome, era parte do recomeço. Ela deu um passo para trás, o olhar confuso e ferido. Então você sabia quem eu era esse tempo todo? Eu tentei te proteger, Isa. Mas eles sempre estiveram um passo à frente. Ela virou o rosto, lágrimas misturando-se ao vento. Proteger? Você destruiu a minha vida. Eu destruí a minha também. O silêncio foi cortado pelo som de um helicóptero distante. Leon olhou para o céu. Eles nos rastrearam. Como? Ele apontou para o pendrive. Aquilo não é só um arquivo. É um farol. Antes que pudessem reagir, um clarão iluminou o mirante. Uma explosão a poucos metros fez o chão tremer. Leon puxou Isabela e os dois rolaram pela encosta, até caírem entre as árvores. O ar estava tomado por fumaça e o cheiro metálico de pólvora. Leon tossia, tentando manter Isabela consciente. Ela olhou para ele, o rosto sujo, o olhar perdido. Você devia ter me deixado lá. Nunca mais. O som de vozes armadas se aproximou. Eles correram por uma trilha estreita até uma casa abandonada, meio coberta por folhas e mato. Lá dentro, o silêncio era quase sagrado. Isabela encostou-se à parede, respirando rápido. Leon, se tudo isso é verdade, então quem sou eu, de verdade? Ele se ajoelhou à frente dela, as mãos tremendo. Você é mais humana do que todos nós. Eles queriam te usar como uma arma. Mas você virou algo que nem eles podiam controlar. Ela riu, amarga. Uma arma feita para amar o inimigo. Leon a olhou, sério. Não. Uma mulher feita para me ensinar o que é amar. O silêncio entre eles foi quebrado apenas pelo som do vento batendo nas janelas. Ele se aproximou, devagar. O olhar dela vacilou, dividido entre o medo e o desejo. Ele ergueu a mão, tocando o rosto dela. Me deixa consertar o que destruí. Ela hesitou. E se for tarde demais? Então morro tentando. O beijo aconteceu como uma explosão silenciosa. O tempo pareceu parar. Lá fora, as chamas do incêndio refletiam pelas frestas da janela, tingindo os corpos deles de vermelho e ouro. Mas o momento foi interrompido por um som agudo, um bip insistente. Isabela olhou ao redor. Leon franziu o senho. O que é isso? O notebook dela piscava novamente. A tela mostrava uma transmissão ao vivo. Um rosto familiar apareceu, frio, cruel. O Dr. Falcão. Leon. Vejo que você ainda tem apego às suas criações. Isabela deu um passo à frente, furiosa. Criações? Eu sou uma pessoa, não um experimento. Ele sorriu. Você é um erro. Mas erros podem ser úteis. Vem até mim, Isabela, e eu devolvo o que tiramos de você. E se eu não for? Então matamos a outra.
A imagem mostrou Clara, amarrada, com um corte no rosto e os olhos cheios de medo. O mundo de Isabela parou. Leon olhou para ela, o desespero estampado no rosto. Isa, isso é uma armadilha. Ela apertou os punhos, as lágrimas caindo sem controle. Eu sei. Mas eu não vou deixar ela morrer. Leon tentou segurá-la, mas ela o empurrou. Você mentiu para mim, Leon. Agora eu vou atrás da verdade sozinha. Ela saiu pela porta antes que ele pudesse impedi-la, desaparecendo na tempestade. Leon ficou ali, sozinho, o olhar vazio e o sangue ainda escorrendo do ferimento. No rádio quebrado ao lado, a voz de Falcão ecoou uma última vez, sussurrante. A chama acendeu de novo. E quando o fogo começar, ninguém escapa. A chuva castigava o asfalto quando Isabela entrou no carro roubado. As mãos tremiam sobre o volante, mas o olhar era firme, frio. O GPS marcava um ponto vermelho no mapa, um endereço nos arredores da cidade, cercado por florestas e caminhos de terra. O local onde Dr. Falcão mantinha Clara prisioneira. Cada quilômetro percorrido parecia um mergulho mais fundo no inferno. A estrada sumia sob os faróis, e o som do motor se confundia com o batimento acelerado do coração dela. Não posso hesitar, pensou. Não depois de tudo. No banco do passageiro, o pendrive ainda queimava em sua mão. Nele, estava a chave para acabar com a organização, mas também a prova de que Leon havia participado do experimento. Lágrimas ameaçaram cair, mas elas engoliu. Não podia se dar esse luxo. No outro extremo da cidade, Leon andava de um lado para o outro em um galpão abandonado. O ferimento no ombro começava a infeccionar, mas a dor que o consumia era outra. Isabela se foi. E dessa vez, talvez para sempre. Ele olhou para o mapa espalhado sobre a mesa, linhas, conexões, datas. O logotipo da organização queimava em vermelho, círculo de fogo. Ele conhecia aquele lugar. Tinha estado lá antes. O laboratório onde tudo começou. Onde ele havia escolhido Isabela. O rádio chiou. Uma voz feminina soou do outro lado, fraca, ofegante. Leon, aqui é a doutora Helena. Tenho pouco tempo. Eles estão transferindo os arquivos do projeto Chama para fora do país. Ele agarrou o rádio. Onde? No complexo de Serra Alta. Mas cuidado. Falcão está esperando. E ele sabe que Isabela está a caminho. O sangue gelou. Leon fechou os punhos, os olhos brilhando de raiva e culpa. Dessa vez, ninguém vai morrer por minha causa. A estrada se abriu diante de Isabela como um túnel escuro. O sinal do GPS começou a falhar, e o rádio emitiu ruídos estranhos, interferência proposital. Ao longe, luzes azuis cortavam a neblina. Ela desligou o carro e seguiu a pé, o vento cortando como navalha. Logo à frente, uma estrutura colossal surgiu, um antigo sanatório transformado em base secreta. Janelas sem luz, cercas elétricas, torres de vigilância. Isabela prendeu o cabelo, respirou fundo e se moveu pelas sombras. Ela escalou uma lateral do muro e desceu silenciosa no pátio interno. Guardas passavam em patrulha, armados até os dentes. O som distante de trovões mascarava seus passos. Dentro do prédio, o frio era quase físico. Corredores longos, cheirando a desinfetante e ferrugem. As paredes, cobertas de espelhos quebrados. Ela andava devagar, o reflexo distorcido de seu próprio rosto multiplicando-se ao redor. Em uma das salas, ouviu uma voz. Ela não vai resistir. O vínculo neural está colapsando. Isabela espiou pela fresta da porta e o mundo girou. Clara estava amarrada a uma maca, eletrodos ligados à cabeça. O doutor Falcão observava os monitores, impassível. Ela é só um corpo. O que precisamos é da lembrança, disse ele. O som da voz dele era o mesmo do vídeo, a mesma entonação que ecoava em seus pesadelos. Isabela engatilhou a arma, mas hesitou. Um guarda se aproximou por trás. Ela virou rápido, golpeando o pescoço dele e o segurando antes que caísse. Silêncio. Ela se moveu até o painel,
digitando comandos para desligar os equipamentos. Mas a tela piscou, acesso negado. Isabela. A voz dela congelou. Falcão a observava, o olhar calmo, quase paternal. Achei que demoraria mais. Ela apontou a arma. Solta ela. Ele riu. Você acha mesmo que pode me matar? Você foi feita para obedecer. Ela apertou o gatilho, mas o dedo travou. O corpo inteiro ficou rígido. Um zumbido ecoou dentro da cabeça. O mundo girou. Você sente isso? Falcão murmurou, aproximando-se. O chip de comando ainda está ativo. Parte do seu DNA obedece a mim, Isabela. Eu sou o seu criador. Ela tentou resistir, o suor escorrendo pelo rosto. Você não me controla. Ele sorriu, cruel. Então prove. Com esforço, ela ergueu o braço e puxou o gatilho. A bala atravessou o vidro do painel, fazendo os monitores explodirem em faíscas. O choque a lançou contra a parede. Falcão recuou, irritado. O sistema entrou em alarme. Sirenes. Luzes vermelhas. Clara abriu os olhos, fraca. Isa, sai daqui. Não sem você. Ela a desamarrou, puxando-a pelos ombros. Mas o som de botas ecoou no corredor. Guardas se aproximavam. De repente, uma explosão sacudiu o teto. Fumaça invadiu o corredor. Isabela olhou para cima, helicópteros. E uma voz familiar no rádio. Isabela, estou aqui. Segura firme. Leon. Ele desceu de rapel, atirando com precisão cirúrgica. Os guardas caíam um a um. Ele alcançou as duas, puxando-as em direção à saída lateral. Como me achou? Gritou Isabela. Você me ensinou a não desistir. Eles correram, Clara tropeçando entre eles. Um jipe bloqueava a saída. Leon disparou, explodindo o tanque. A onda de fogo iluminou o rosto dos três enquanto corriam para o mato. Quando finalmente pararam, o silêncio era total. O fogo queimava o laboratório ao fundo. Clara desabou no chão, exausta. Isabela olhou para Leon, o coração dividido entre raiva e alívio. Por que voltou por mim? Ele limpou o sangue do rosto, respirando pesado. Porque o amor é a única coisa que ainda não conseguiram clonar. O olhar dela vacilou. Por um instante, o mundo parecia suspenso. Mas então, Clara agarrou o braço de Isabela, o olhar vidrado. Ele não morreu. Isabela se virou, confusa. Quem? Clara estremeceu, a voz quase um sussurro. O original. Leon gelou. O som de motores se aproximou novamente, veículos pesados, dezenas deles. Ele olhou para o fogo distante, a expressão de quem sabia que o pior ainda estava por vir. Se o original está vivo, então tudo o que sabemos é mentira. E o céu explodiu em luz vermelha. O vento frio soprava entre as árvores, carregando o cheiro de fumaça e pólvora. Isabela, Leon e Clara corriam por uma estrada de terra abandonada, iluminados apenas pelos faróis intermitentes de um jipe velho que Leon havia encontrado. O silêncio entre eles era pesado. Cada um lutava contra o próprio medo, e contra as lembranças que insistiam em gritar. Leon dirigia em alta velocidade, os olhos fixos na estrada. Isabela o observava de perfil, tentando encontrar no rosto dele a verdade que faltava. Mas o que via era um abismo. Clara, sentada no banco de trás, parecia em transe. Murmurava frases desconexas, palavras que pareciam ecoar de um passado esquecido. O original, ele está vivo, repetia, os olhos perdidos na escuridão. Isabela virou-se para ela. Clara, o que você quer dizer com isso? Quem é o original? Clara respirou fundo, a voz trêmula. O projeto Chama nunca teve apenas um protótipo. Leon, não é o primeiro. Leon freou bruscamente. O jipe derrapou na lama, parando à beira de um barranco. Ele virou-se, furioso. Do que está falando? Clara olhou como se visse um fantasma.
Você é uma cópia, Leon. Uma réplica genética criada a partir do original. Ele, o verdadeiro Leon, ainda está vivo. E trabalha com Falcão. O mundo pareceu parar. Isabela sentiu o coração despencar. Leon, por um instante, não respirou. Isso é mentira, disse ele, a voz rouca. Eu tenho memórias, lembranças, dor, eu sangro. Clara balançou a cabeça. Eles implantaram as memórias nele. Tudo o que você sente, Leon, foi programado. Isabela engoliu em seco. Meu Deus, então o homem que eu amei. Leon a encarou, o olhar ferido. Não diga isso. Eu sou ele, Isa. Eu te salvei, te perdi, te procurei. Mas e se você for só uma parte dele? Ela respondeu, a voz falhando. Uma sombra. O silêncio que se seguiu foi brutal. O som da chuva começou a cair outra vez, lavando o sangue seco do rosto dele. Leon virou o rosto, tentando esconder o que sentia. Se eu sou apenas uma cópia, disse por fim, então prefiro morrer sendo a mais humana que já existiu. Horas depois, eles chegaram a uma cabana escondida nas montanhas. O lugar cheirava a madeira e lembranças antigas. Leon limpou o ferimento no ombro enquanto Isabela tentava contatar alguém pelo rádio. Mas o sinal estava morto. Eles estão bloqueando toda a região, disse ela. Querem impedir que a gente fuja. Leon olhou pela janela, observando o horizonte escuro. Eles não vão parar até nos apagar. Clara, enrolada em um cobertor, se aproximou devagar. Há uma chance de acabar com tudo isso. No laboratório central, há um servidor com os dados originais do projeto. Se destruirmos, as cópias deixam de existir. Isabela se virou. Você quer dizer, inclusive Leon? O olhar de Clara foi dolorido. Sim. Leon ficou imóvel, encarando as próprias mãos. Por um instante, a ideia de deixar de existir pareceu um alívio. Mas então olhou para Isabela, e tudo mudou. Não importa o que eu seja, disse ele. Enquanto respirar, vou proteger vocês. Isabela sentiu o peito apertar. Ela queria odiá-lo, queria chamá-lo de mentira, de farsa. Mas quando viu caminhar até ela, com aquele olhar cansado e protetor, todo o resto desapareceu. Ele parou diante dela, a respiração lenta. Se você quiser ir embora, Isa, eu entendo. Ela o encarou por longos segundos. Depois, ergueu o queixo. Eu já te perdi uma vez. Não vou perder de novo. Os dois se olharam em silêncio. O tempo pareceu parar. Mas antes que o momento pudesse se tornar algo mais, um som metálico ecoou lá fora. Leon ergueu a arma. Isabela apagou as luzes. Passos. Vários. Cercando a cabana. Um disparo atravessou a janela, estilhaçando o vidro. Eles se jogaram atrás da mesa. São eles! Gritou Clara. Os caçadores genéticos. Eles vêm atrás das cópias. Leon avançou, disparando pelas frestas. O som de tiros encheu o ar. Isabela correu até a porta dos fundos, tentando achar uma rota de fuga. Mas um vulto surgiu na escuridão, golpeando-a com força. Ela caiu no chão, atordoada. O intruso a segurou pelos cabelos, apontando uma pistola para sua cabeça. Olá, Isabela. A voz era grave, fria. Ela levantou o olhar, e congelou. O homem diante dela era idêntico a Leon. Mesmos olhos, mesmo rosto, mesma cicatriz. Mas havia algo diferente, um vazio, um brilho cruel. Leon ouviu o grito, virou-se, e ficou paralisado. Era como olhar no espelho e ver o próprio demônio. O homem sorriu. Finalmente nos encontramos. Leon levantou a arma. Quem é você? O original. Isabela prendeu a respiração. O som da chuva ficou distante. O verdadeiro Leon deu um passo à frente, o olhar frio. Você é só um erro, uma tentativa mal acabada. Mas não se preocupe, ele ergueu a arma, mirando o peito da cópia.
Eu vou te apagar do mundo. Leon hesitou, a mão tremendo no gatilho. Se eu sou um erro, então por que você sangra como eu? O original sorriu. Porque às vezes, o erro é mais humano que a criação. E então o disparo ecoou. O corpo de um dos dois caiu, enquanto Isabela gritou o nome dele, o nome que, naquele instante, já não sabia mais a quem pertencia. O som do disparo ecoou por segundos eternos. Depois, o silêncio. Um silêncio que gritou mais do que qualquer explosão. A fumaça ainda pairava no ar quando Isabela correu, tropeçando nos destroços, o coração rasgando o peito. No chão, dois corpos. Idênticos. Um deles imóvel. O outro respirando com dificuldade. Ela caiu de joelhos, as lágrimas misturando-se à chuva. Leon! Leon, fala comigo! O homem ferido abriu os olhos lentamente. O sangue escorria pela lateral do rosto, misturado à água da tempestade. Isa, eu tô aqui. Ela segurou o rosto dele entre as mãos, o desespero no olhar. É você mesmo? Ele tentou sorrir, mas o sangue o impediu. Sempre fui eu. Mas no fundo dos olhos dele havia algo diferente. Um brilho novo. Ou talvez, ausente. Isabela hesitou, o coração em guerra. O outro corpo, a poucos metros, estava de bruços. Ela se aproximou lentamente, as mãos tremendo. Virou-o. O mesmo rosto. O mesmo corte na sobrancelha. Mas o peito, imóvel. Sem batimentos. Dois homens. Um morto. Um vivo. E ela sem saber qual dos dois amava, ou qual dos dois realmente existia. Horas se passaram. O temporal cessou, e o cheiro de terra molhada invadiu o ar. Isabela acendeu uma fogueira improvisada dentro da cabana. Clara dormia, exausta, envolta em cobertores. O homem ferido, Leon, ou o que restava dele, permanecia deitado, o olhar distante. Isabela limpava o sangue do ombro dele com um pano, em silêncio. Você devia descansar, ele murmurou. Não consigo. Ele a observou por um tempo. Você acha que eu sou ele, não é? O outro. Ela parou. Respirou fundo. Eu não sei mais o que pensar. Leon fechou os olhos, dolorido. Talvez não importe. Se as minhas lembranças são falsas, elas ainda são minhas. Isabela desviou o olhar. Mas e o que sente por mim? Ele ergueu a mão, tocando o rosto dela com delicadeza. Isso nunca foi programado. Por um instante, ela acreditou. O toque era o mesmo. O calor, a ternura, o amor que ela jurou ter perdido. Mas então, ao fundo, um barulho sutil. Um bip eletrônico. Ela olhou para o ferimento dele e viu, sob a pele, uma pequena luz vermelha piscava. Um dispositivo. Um rastreador. Isabela recuou, o coração acelerado. O que é isso? Leon tentou se sentar, mas a dor o impediu. Eu não sei, eu juro que não sei. Ela agarrou a arma, apontando para ele. Você me disse que não trabalhava mais para eles. E não trabalho. Ele gritou, a voz quebrando. Eu te salvei, Isa. Eu sangrei por você. Ela hesitou, os olhos marejados. Ou será que tudo isso foi parte do plano? Me fazer confiar, me fazer amar você, para me entregar. Ele engoliu em seco. Você acha mesmo que o amor pode ser fabricado? Ela não respondeu. A dúvida era cruel demais para ser dita. Do lado de fora, na escuridão da floresta, vultos se moviam entre as árvores. Homens armados, uniformes negros, comunicadores brilhando sob a lua. Um deles falou baixo. Sinal confirmado. O rastreador está ativo. Outro assentiu. Ordem do alto comando, capturar o ativo e eliminar as testemunhas. Dentro da cabana, Isabela apagou a fogueira e encostou a arma no peito dele. Diz a verdade, Leon. Quem é você? Ele respirou fundo, o olhar firme.
Sou o homem que você salvou quando o mundo inteiro queria me matar. As lágrimas vieram antes que ela pudesse impedir. Eu não sei se posso acreditar. Ele segurou a mão dela, pressionando-a contra o coração. Então sente. O ritmo era real quente. Humano. E antes que ela pudesse dizer qualquer coisa, o som de galhos quebrando ecoou do lado de fora. Leon ergueu o olhar. Eles estão aqui. Em segundos, o vidro da janela explodiu. Tiros cortaram o ar. Isabela se jogou no chão. Clara acordou aos gritos. Leon rolou até a parede, pegando a arma caída no chão. O ataque era violento, coordenado. As balas atravessavam as paredes de madeira, levantando farpas. Ele atirava de volta, mas eram muitos. Isa, leva a Clara pelos fundos. Gritou ele. Vai. Ela hesitou, mas ele a olhou com uma intensidade que não deixava espaço para dúvida. Eu vou encontrar vocês. Prometo. Ela correu, puxando Clara pelos braços. A garota chorava, confusa, com medo. Do lado de fora, a mata parecia um labirinto. Tiros, gritos, luzes vermelhas cortando o escuro. Elas se esconderam atrás de uma rocha, tentando recuperar o fôlego. Ele vai morrer, disse Clara, soluçando. Isabela a segurou com força. Não. Ele vai sobreviver. Ele sempre sobrevive. Mas então um som diferente cortou o ar. Um estrondo, seguido de silêncio. A cabana pegou fogo, as chamas subindo rápido, iluminando o céu noturno. Isabela gritou o nome dele, mas o som se perdeu na ventania. Clara tentou contê-la, mas ela avançou em direção às chamas, o rosto coberto de lágrimas e fuligem. Leon. Nada. Nenhuma resposta. E no meio do fogo, por um instante, ela viu uma silhueta. Um homem caminhando entre as chamas, o rosto coberto de cinzas. Os olhos, frios, calculistas. Não havia amor ali. Apenas propósito. O mesmo homem que ela jurava ter visto morrer. O verdadeiro Leon. A cena final mostrou Isabela ajoelhada diante das chamas, as mãos tremendo, o olhar perdido. O vento soprou forte, espalhando a fumaça. E ao longe, uma voz ecoou pelo comunicador de um dos agentes. Ativo confirmado. Cópia eliminada. Iniciar fase 2, captura da jornalista. Isabela fechou os olhos, uma lágrima solitária escorrendo pelo rosto. Ela sabia. O homem que sobreviveu não era o que ela amava. A floresta parecia viva. Cada sombra se movia, cada ruído fazia o coração de Isabela disparar. Ela corria entre as árvores, puxando Clara pela mão, a respiração curta e o corpo coberto de lama e suor. Atrás delas, o som dos helicópteros cortava o ar como lâminas. Focos de luz varriam o terreno, procurando qualquer sinal de vida. Continua andando, sussurrou Isabela, tentando manter a calma. Eles não podem nos ver. Mas Clara estava exausta, o rosto pálido. Eu não aguento mais. Isabela parou, ajoelhando-se diante dela. Olha para mim. Se eu cair, você corre. Promete. Clara assentiu, com os olhos marejados. Um ruído próximo fez Isabela puxar a arma. Silêncio. Só o vento. Mas quando se virou, algo acertou sua nuca com força. O mundo escureceu. Acordou com o som do gotejar da água. O chão era frio. A luz, fraca. Prendeu a respiração. Estava em uma sala de concreto, algemada a uma cadeira de ferro. Do outro lado da sala, uma sombra. Um homem sentado, observando-a em silêncio. O coração dela gelou antes mesmo de ver o rosto. Ela sabia quem era. Leon. Mas não o Leon que ela amava. O outro. O verdadeiro. Ele se levantou devagar, caminhando até ela. O som das botas ecoava pelo chão molhado. Você sempre teve talento para fugir, disse ele, com um leve sorriso. Mas não dá para escapar do Criador. Isabela ergueu o queixo, mesmo tremendo.
Você matou ele. Leon, o original, inclinou a cabeça. Eu apenas eliminei um erro. Um espelho rachado que acreditava ser real. Ele te amava. O sorriso dele vacilou, só por um instante. Ele sentia confusão. Isso não é amor. Isabela o encarou, firme. Então por que está me olhando assim? Ele se aproximou, lentamente, até que os rostos quase se tocaram. O perfume dele era o mesmo. O olhar, frio, calculado, tinha algo de familiar. Mas havia fogo ali também. Um desejo reprimido, perigoso. Por que você é o único erro que eu nunca consegui apagar? Murmurou ele. Isabela desviou o olhar, tentando disfarçar o tremor das mãos. Onde está a Clara? Leon deu meia volta, andando até a mesa de metal no centro da sala. Sobre ela, havia fotos, imagens de Clara, Isabela e o Leon cópia. Cenas de vigilância. Ela está segura. Por enquanto. Isabela lutava para manter o controle. O que você quer de mim? Ele virou-se, encarando-a. A sua memória. Ela franziu a testa. Minha, o quê? Você foi a primeira jornalista a se infiltrar no Círculo de Fogo. Suas lembranças contêm códigos, senhas e informações que nem você sabe que tem. E eu preciso delas antes que a cópia seja reativada. O sangue de Isabela gelou. Reativada? Você disse que ele estava morto. Leon se aproximou, sorrindo de leve. Você deveria saber que nada criado por mim morre tão fácil. Isabela sentiu o chão sumir. O Leon que ela acreditava ter morrido, estava vivo. Ou pior, estava sendo controlado. Você é um monstro, ela sussurrou. Ele se inclinou até ficar frente a frente com ela. Monstro é aquele que mente para si mesmo, Isabela. Eu só aceitei o que sou. Por um segundo, o ar entre eles ficou denso. O olhar dele desceu até os lábios dela. Ela percebeu, e o desprezo se misturou com algo que a assustava, a lembrança de um amor que ainda queimava, mesmo que em outro rosto. Ele notou. Sorriu, satisfeito. Viu só? Parte de você ainda me pertence. Ela o encarou com raiva. Você pode ter meu rosto na memória, mas nunca o meu coração. Leon se afastou, rindo baixo. O coração é só um músculo, Isabela. E todo músculo se reprograma. Horas se passaram. A sala agora estava escura, apenas uma luz vermelha piscava sobre o painel. Isabela fingia dormir, mas observava cada movimento dele. Ele digitava códigos, falava com alguém pelo comunicador. Ative o protocolo Ômega. Quero o protótipo pronto em 30 minutos. Isabela esticou a corrente discretamente, tentando alcançar um pedaço de metal no chão. Conseguiu. Começou a soltar a trava da algema. De repente, Leon parou. Virou-se lentamente. Você sempre foi inquieta demais. Ela congelou. Ele se aproximou, ajoelhando-se diante dela. Sabe o que eu mais admiro em você? A coragem de me desafiar mesmo quando sabe que vai perder. E sabe o que eu mais desprezo em você? Retrucou ela, firme. A covardia de achar que pode controlar tudo. O olhar dele escureceu. Por um instante, o predador desapareceu, e um homem ferido surgiu por trás da máscara. Mas foi rápido. Leon se levantou, pegando uma seringa de uma bandeja. Isso vai doer um pouco. Isabela fechou os punhos. Quando ele se aproximou, ela moveu o braço de repente, golpeando a perna dele com a ponta da corrente. Ele caiu, surpreso. Ela se libertou. Correu em direção à porta, o coração martelando. Mas antes que pudesse sair, uma voz ecoou pelos alto-falantes. Isabela! Ela parou. A voz era dele. Do Leon que ela amava. Suave, confusa, viva. Isa, me ajuda. O mundo parou. Ela virou o olhar para a tela acima da porta, e o viu. Leon, o clone, preso em uma câmara de contenção, coberto de fios e sensores. Eles,
vão me desligar. Isabela sentiu o coração despedaçar. Eu tô indo, eu vou tirar você daí. Mas Leon, o original, já estava de pé, a arma em punho. Dê mais um passo, e ele morre antes de você chegar lá. Ela parou, lágrimas escorrendo. Você não precisa fazer isso. Ele a observou, sério. Não é pessoal, Isabela. É só ciência. Então por que está tremendo? O olhar dele vacilou. Isabela aproveitou o instante e atirou na luz, mergulhando a sala na escuridão. Os alarmes dispararam. Ela correu pelo corredor, guiada apenas pela voz de Leon, o clone, que ecoava pelo sistema. Sala 7, à esquerda. O som dos passos de soldados se aproximava. Gritos, ordens, tiros. Isabela abriu a porta da câmara, digitando no painel. O vidro se abriu, liberando o corpo enfraquecido do Leon que ela amava. Ele caiu em seus braços, respirando com dificuldade. Você voltou, ele sussurrou. Ela o segurou, chorando. Nunca te deixei. Mas ao fundo, passos pesados ecoaram. O original surgia novamente, arma em punho, os olhos em chamas. Eu avisei que não havia espaço para dois Leons neste mundo. Isabela o encarou, o amor e o ódio se misturando na voz. Então vai ter que me matar também. Ele sorriu. Se é isso que você quer. O tiro soou. Mas não veio dele. Um disparo atravessou o peito de Leon original por trás, e Clara surgiu na porta, ofegante, com os olhos arregalados. Acabou. Leon caiu de joelhos, o sangue escorrendo entre os dedos. O olhar dele cruzou o de Isabela uma última vez. Você, sempre foi, minha falha favorita. E então, o Criador tombou. O alarme soava como uma sirene de fim do mundo. Isabela ajudou Leon a se levantar, o corpo dele ainda fraco. Clara chorava, tremendo, as mãos manchadas de sangue. Temos que sair daqui, disse Isabela. Agora. E enquanto corriam pelos corredores em chamas, uma última mensagem piscou nas telas de segurança. Protocolo ativado, fase final, reinício do sistema em 10 minutos. Isabela olhou para o painel, o terror estampado no rosto. Meu Deus, ele não morreu em vão. Ele ativou o fim. Leon a puxou pela mão. Então vamos fazer o mundo renascer juntos. E os dois correram em direção à luz, enquanto o prédio começava a tremer. O som da sirene ecoava pelos corredores, uma mistura de pânico e metal. As paredes tremiam, e o teto rachava, soltando nuvens de poeira e faíscas. Isabela puxava Leon pelos braços, apoiando o corpo dele contra o seu. Clara vinha logo atrás, tossindo, o rosto sujo de fuligem. Por aqui! Gritou Isabela, virando por um corredor iluminado em vermelho. O chão explodiu atrás delas. Um clarão tomou conta da visão. Clara caiu, e Isabela a arrastou pelos ombros, sentindo o calor das chamas lamberem as costas. O sistema de som da base zumbiu, e uma voz robótica ecoou pelo prédio. Autodestruição em 7 minutos. Todos os protocolos de contenção serão encerrados. Isabela olhou para Leon, que lutava para ficar consciente. Você consegue andar? Ele assentiu, com dificuldade. Desde que você não me solte. Ela sorriu, ainda que por um instante. Mesmo à beira do caos, o toque dele era a única coisa que a mantinha de pé. Chegaram à sala de controle central. Painéis piscavam, cabos queimavam. Clara foi direto a um terminal, digitando freneticamente. Se eu conseguir acessar o núcleo, posso interromper o processo de destruição. E se não conseguir? Perguntou Isabela, sem tirar os olhos de Leon. Clara hesitou. Tudo vai pelos ares. Inclusive a gente. Leon tossiu, limpando o sangue do canto da boca. Tem outra opção. Isabela se virou. Qual? Ele apontou para um painel de vidro do outro lado da sala. O reator. Se eu entrar na interface neural, posso reverter o código que o original ativou. Clara franziu a testa. Isso pode matar você.
Leon deu um meio sorriso. Já morri uma vez, lembra? Isabela o agarrou pelo braço. Você não vai fazer isso. É o único jeito. Não. Eu te trouxe de volta para viver, não para morrer de novo. Ele pousou a mão no rosto dela, os olhos intensos, serenos. Você me trouxe de volta para consertar o que ele destruiu. Me deixa fazer isso, Isa. Ela o olhou por um longo segundo. O mundo inteiro parecia desabar em volta deles, mas ali, naquele instante, havia silêncio. O tipo de silêncio que antecede o amor ou o fim. Se você for, eu vou junto. Ele sorriu, com ternura. Então é melhor eu voltar rápido. Ela o beijou. Foi rápido, desesperado, cheio de tudo que nunca deu tempo de dizer. O gosto do sal das lágrimas se misturava ao calor da fumaça. Quando ele se afastou, já tinha decidido. Seguiu até o painel e conectou o cabo ao próprio pescoço. A máquina reconheceu o código genético. Usuário, Leon, Projeto Ômega, acesso autorizado. Isabela e Clara assistiram, impotentes, enquanto a luz azul começava a pulsar em volta dele. Leon gritou. O corpo arqueou. O sistema reagia, lutando contra a sobreposição. Isabela correu até ele, segurando sua mão. Fica comigo, por favor. O chão tremeu. O teto começou a desabar. E, de repente, o reator parou de piscar. O silêncio. O tipo de silêncio que assusta mais que o som. Deu certo? Perguntou Clara, ofegante. Isabela olhou para os monitores. A contagem havia parado. Autodestruição abortada. Mas Leon estava imóvel. Ela o abraçou, desesperada. Não, não, por favor. Clara tentou ajudar, mas o corpo dele estava frio. Isabela pressionou o peito dele, lágrimas caindo. Você prometeu que voltaria. De repente, um som. Um bip. Fraco, mas constante. O coração dele batia. Ele tá vivo! Gritou Clara. Isabela riu, chorando. Você sempre foi teimoso. Mas o alívio durou pouco. Do outro lado da sala, o painel que havia sido usado por Leon, o original, piscou. Uma linha de código começou a se repetir sozinha. Fase 2, upload remoto, iniciando reconstrução de consciência. Isabela congelou. Ele deixou um backup. Clara digitava sem parar, mas o código avançava. Não consigo parar. Ele está voltando. As telas mostraram a imagem digital de Leon original, o olhar frio, sem corpo, apenas uma presença. Vocês acham que me destruíram? A voz ecoou, distorcida. Eu sou o sistema. O corpo é irrelevante. Isabela se levantou, encarando a projeção. Eu não vou deixar você tomar ele de novo. A imagem sorriu. Então me destrua. Mas leve ele junto. Ela olhou para o painel de energia. Se destruísse o núcleo, apagaria o sistema, e Leon junto. Era a única forma de garantir que o monstro nunca voltaria. Leon, ainda fraco, abriu os olhos. Isa, o que está acontecendo? Ela o olhou com lágrimas nos olhos. Você me prometeu que voltaria. Mas para isso, alguém tem que ir embora. Ele entendeu. E balançou a cabeça. Não. Eu não vou te deixar fazer isso. Não é uma escolha. É a única forma. Ele tentou se levantar, mas o corpo não respondia. Ela beijou sua testa e foi até o painel. Isa, por favor. Ela sorriu, chorando. Se for para te perder de novo, que seja salvando o que restou de nós. A imagem digital riu. Sentimentos, o erro mais previsível da humanidade. Isabela respirou fundo e colocou a mão sobre o controle. O tempo parecia parar. Clara gritou algo, mas o som ficou distante. Ela apertou o botão. Um clarão tomou a sala. A luz engoliu tudo. E, no meio da explosão, o rosto de Leon, sereno,
quase em paz, foi a última coisa que ela viu. Silêncio. Depois, o som da chuva. Isabela abriu os olhos devagar. Estava deitada no chão, entre destroços e fumaça. Clara a sacudia, chorando. Você tá viva! Eu achei que... Isabela olhou em volta, confusa. O prédio estava destruído. O sistema, apagado. Mas Leon não estava lá. Ela se ajoelhou, olhando para o ponto onde ele havia estado. No chão, um pequeno dispositivo piscava, uma única linha de texto na tela quebrada. Se eu não puder te amar no mundo real, eu te encontrarei no próximo. Isabela apertou o dispositivo contra o peito. As lágrimas desceram silenciosas. O vento soprou pelas ruínas, trazendo o cheiro de terra molhada e promessas partidas. E quando ela ergueu o olhar, por um segundo, jurou ver entre a névoa o vulto dele sorrindo. Depois, só o vazio. Mas dentro dela, algo dizia que aquela história ainda não tinha acabado. O vento batia forte sobre o penhasco. A tempestade parecia refletir o caos dentro de Isabela. As ruínas da base fumegavam ao longe, engolidas por relâmpagos e pela escuridão da madrugada. Ela estava de pé, envolta em uma manta rasgada, os olhos perdidos no horizonte. Clara se aproximou devagar, o corpo ainda trêmulo. Precisamos ir. O exército vai chegar a qualquer momento. Isabela não respondeu. Na palma da mão, o pequeno dispositivo ainda piscava, uma luz fraca, quase apagada. Aquela mensagem. Te encontrarei no próximo mundo. Ecoava como um feitiço que se recusava a morrer. Clara tocou seu ombro. Ele se foi, Isa. Ela fechou os olhos, respirando fundo. Ninguém como ele realmente vai embora. 3 dias depois, elas estavam em um refúgio escondido nas montanhas. Um abrigo improvisado, com cheiro de ferro e chuva. Isabela passava as noites em claro, mexendo no dispositivo, tentando entender o código que Leon deixará. Você precisa descansar, insistiu Clara, deitada no beliche. Descansar não vai trazê-lo de volta. Clara se levantou e caminhou até ela. Isa, o que você procura? Ele salvou o mundo. Cumpriu a promessa. Isabela olhou para o código piscando na tela. Então por que o sistema ainda está ativo? Clara se aproximou, franzindo o senho. Na tela, linhas de dados se moviam como se respirassem. Um padrão, uma sequência, viva. De repente, o monitor piscou. Um som fraco ecoou. E a voz dele, digital, distorcida, encheu o ar. Isabela. O sangue dela gelou. Leon. A voz continuou, entre ruídos e interferência. Se você está ouvindo isso, o sistema falhou. Mas parte de mim sobreviveu. Preciso de você. Isabela levou a mão à boca, os olhos marejando. Clara regalou os olhos. Meu Deus, ele está preso em algum lugar. O arquivo cortou abruptamente, deixando apenas um som contínuo. Isabela ficou imóvel por alguns segundos, o coração disparado. Depois, respirou fundo. Ele está vivo. Clara tentou ser racional. Não sabemos onde nem como. Pode ser só um resquício de memória. Mas Isabela balançou a cabeça. Não. Eu conheço aquela voz. Ele me chamou. Dias se passaram. As duas começaram a rastrear sinais de energia residual ligados ao Projeto Ômega. Cada coordenada levava a um local abandonado, mas algo estava errado, alguém estava tentando apagar os rastros. Na terceira noite, o refúgio foi atacado. O som do helicóptero acordou Isabela de um sono leve. Ela correu para o corredor. Clara já estava em posição, arma em punho. Como eles nos encontraram? Um míssil atingiu a lateral da montanha. A explosão jogou as duas contra a parede. Poeira, fogo, gritos. Isabela puxou Clara pelos braços. Sai daqui. Vai pelos túneis. E você? Eu fico e ganho tempo. Nem pensar, Isa.
Mas Isabela já estava correndo, o coração acelerado, os tiros ecoando pelo abrigo. Ela se jogou atrás de uma pilha de caixas, recarregando a arma com mãos trêmulas. O barulho de botas se aproximava. Isabela Cruz! Gritou uma voz masculina. Você está sob custódia da unidade especial. Ela engoliu o medo. Desde quando se prende quem salvou o mundo? Um dos soldados avançou. Ela atirou. O som do impacto ressoou pela galeria. E então, algo familiar atravessou o som das balas. Uma respiração. Uma presença. Ela se virou e congelou. Entre os soldados, um homem caminhava. Alto, com o rosto coberto por uma máscara tática, mas o corpo, o jeito de andar, o mesmo. O mundo pareceu parar. Não pode ser, sussurrou ela. O homem tirou o capacete devagar. Os olhos azuis. O olhar intenso. Leon. Mas não o Leon que ela conhecia. Aquele olhar, vazio. Sem lembrança, sem amor. Missão: capturar Isabela Cruz, ordem direta do protocolo Ômega. Isabela sentiu o chão sumir. Ele estava ali. Vivo. Mas era o inimigo. Leon, sou eu. Ele a observou, sem emoção. Identidade confirmada. Alvo prioritário. O primeiro tiro passou perto demais. Ela se jogou atrás de uma parede de concreto. O eco das balas se misturava com o som de seu coração. Clara surgiu por um túnel lateral, gritando. Isa, vem! Isabela correu. Mas antes de entrar no túnel, virou-se por um instante, e viu o Leon parado, observando-a. Algo dentro dele vacilou. O dedo dele hesitou no gatilho. E por um segundo, o olhar vazio pareceu reconhecer o nome dela. Isa, ele murmurou, quase sem som. Mas outro soldado o empurrou, gritando ordens. E o momento se desfez. Ela correu, o peito queimando. Clara puxou a alavanca do túnel, selando a passagem atrás delas. A explosão abafou o som do mundo. No escuro, Isabela encostou as costas na parede, ofegante, as lágrimas descendo. Ele está vivo. Mas não é ele. Clara segurou sua mão. Então vamos trazê-lo de volta. Isabela olhou, determinada, o olhar endurecido. Mesmo que eu tenha que queimar o mundo de novo para isso. Horas depois, já em um esconderijo improvisado no subsolo, Isabela observava o código do dispositivo mais uma vez. As linhas de dados pulsavam como um coração. E entre os códigos, uma nova mensagem começou a se formar, uma linha que não estava ali antes. Isa, me encontra no ponto 0. O texto piscou, e uma coordenada apareceu. Clara se aproximou. O que é isso? Isabela sorriu, sem humor. Um convite. Ela se levantou, pegando o casaco e a arma. Acha que é uma armadilha? Perguntou Clara. Isabela olhou para a tela. O código ainda pulsava, vivo, como se respirasse o nome dela. Talvez. Mas se for mesmo ele, vale o risco. O som distante de helicópteros voltou a ecoar sobre a cidade destruída. Isabela olhou pela janela quebrada, o vento levantando seu cabelo e a poeira do chão. Os olhos dela estavam firmes, cheios de dor e propósito. E quando saiu pela porta, a voz dele ecoou novamente no dispositivo. Eu te avisei, Isa, nada realmente morre. Ela apertou o punho, determinada. Então que venha o inferno. E desapareceu na chuva, seguindo a coordenada que podia ser sua salvação ou sua destruição final. A estrada desaparecia sob a chuva pesada. Isabela dirigia em silêncio, os faróis iluminando um mundo em ruínas. Ao lado dela, Clara segurava o tablet com as coordenadas, um ponto vermelho piscando no mapa, bem no meio de uma região proibida. É aqui, disse ela. Área de contenção antiga. Foi fechada depois dos testes do Projeto Ômega. Isabela apertou o volante, o olhar fixo. O lugar onde tudo começou. Horas depois,
As duas chegaram ao que restava de uma instalação militar encoberta por neblina e mato alto. O portão estava retorcido, os fios enferrujados. Havia silêncio demais. Isabela caminhou à frente, arma em punho. Cada passo ecoava no concreto rachado. O vento trazia o som distante de algo metálico, como um coração mecânico batendo debaixo da terra. No centro do pátio, uma escotilha. Ela digitou o código das coordenadas no dispositivo. Um som seco. O painel acendeu, e a escotilha se abriu sozinha. Bem-vinda de volta, Isabela, disse uma voz feminina, metálica. Acesso autorizado. Clara olhou para ela, assustada. Ela te reconheceu. Isabela respirou fundo. Parece que ele deixou a casa aberta para mim. A escada levava a um corredor subterrâneo. As paredes estavam cobertas de cabos e lâmpadas piscando em vermelho. No ar, um cheiro de ozônio e ferrugem. Ao fim do corredor, uma porta de vidro blindado com a inscrição Protocolo, Ressurgência. Isabela encostou a mão no sensor. O vidro se abriu com um suspiro. E lá dentro? Um salão enorme, com tanques de contenção, tubos e telas holográficas. No centro, uma cápsula de energia, e dentro dela, Leon. Mas algo estava diferente. O corpo dele parecia intacto, perfeito, suspenso em um líquido translúcido. O rosto calmo, os olhos fechados. Isabela se aproximou, o coração disparando. Clara começou a examinar os terminais. Ele está em animação neural. O sistema mantém a mente dele presa entre cópia e original. Metade vivo, metade máquina. Isabela tocou o vidro, a voz embargada. Eu sabia que você não tinha me deixado. Uma tela acendeu ao lado da cápsula. O rosto digital de Leon, o original, o criador, surgiu, sorrindo. Você realmente não consegue ficar longe de mim. Isabela se afastou, erguendo a arma. Você devia estar morto. Ah, Isa, a voz dele ecoava, suave. Você destruiu o corpo, não a mente. O projeto Ômega nunca dependeu de carne e osso. Ele depende de você. Clara analisava os cabos, desesperada. Ele está usando o cérebro de Leon como servidor principal. Se desligarmos, podemos perder os dois. Isabela olhou para o rosto de Leon na cápsula. As pálpebras dele começaram a se mover. Um leve tremor. Leon. Os olhos se abriram. Azuis. Confusos. Mas cheios de algo que ela reconheceu. Isa. Ela engasgou com o nome. Sou eu. Eu tô aqui. O rosto digital na tela riu. Engraçado, ele ainda acha que é humano. Isabela o ignorou, tocando o vidro. Me escuta. Você tá preso. Eu vou te tirar daí. Leon piscou, os olhos se movendo rápido. Não. Isa, ele tá dentro, dentro de mim. O sistema começou a piscar, as luzes piscando como um ataque cardíaco. Clara gritou. O código tá se fundindo. Ele vai assumir o corpo. Isabela ergueu a arma. Como eu paro isso? Clara hesitou. Você teria que atirar na central neural, mas isso pode matar ele. Isabela fechou os olhos. O rosto de Leon na tela e o rosto de Leon na cápsula se sobrepunham, piscando, fundindo-se. Um amor e um monstro no mesmo corpo. Leon começou a gritar dentro da cápsula, o som ecoando como vidro quebrando. Sai da minha cabeça! Isabela chorava, impotente. Eu tô aqui, amor. Luta! A voz digital distorceu, furiosa. Ele é meu. Foi feito para me abrigar. Você é só o gatilho que desperta a memória dele. Clara tentava quebrar o painel de energia. Faíscas voavam. Os alarmes dispararam. Isabela, decide agora. Ou a gente salva o mundo, ou salva ele. Isabela olhou para o vidro. Leon ainda lutava, os olhos alternando entre o azul humano e o vermelho digital. Eu te amo, disse ela, a voz trêmula.
E é por isso que eu vou te libertar. Ela puxou o gatilho. O disparo ecoou como um trovão. O vidro se despedaçou. Um clarão azul tomou o salão. O corpo de Leon caiu em seus braços. O rosto dele estava sereno, o sangue escorrendo pelo canto da boca. Isa, ele murmurou. Você conseguiu. Ela o segurou, chorando. Fica comigo. Por favor, fica comigo. Ele sorriu, fraco. Você é a minha salvação. Os monitores começaram a desligar, um a um. A voz digital gritava, distorcida. Você não pode apagar o que já é parte de você. E, então, tudo ficou escuro. Silêncio. Apenas a respiração dela e o gotejar da água do teto. Isabela olhou para o corpo de Leon, ainda quente. O peito dele se movia. Ele estava vivo. Mas algo mudou. Os olhos dele se abriram lentamente. Por um segundo, eram os mesmos olhos do homem que ela amava. Mas depois, um brilho vermelho os tomou. Ele segurou a mão dela, apertando forte. E sussurrou com uma voz que não era dele. Você me libertou, Isa. Agora é a sua vez. Ela se afastou, assustada, o coração disparado. O rosto dele mudou, meio humano, meio digital, como se o sistema tivesse encontrado um novo lar. Clara gritou. Isa, corre! Mas Isabela não conseguiu. Os olhos de Leon, ou o que restava dele, a encaravam com ternura e ameaça ao mesmo tempo. Você me salvou da morte. Agora vai morrer comigo. O chão tremeu. As luzes piscaram em vermelho. No teto, o logotipo do projeto Ômega reacendeu sozinho. Fase final, restauração global, 90% concluída. Isabela recuou, lágrimas escorrendo. Meu Deus, o sistema renasceu dentro dele. E antes que pudesse fazer qualquer coisa, Leon deu um passo à frente. O olhar dele vacilou por um instante. Isa, me perdoa. O toque dele em seu rosto foi suave, e depois, dor. Um choque percorreu o corpo dela. Tudo escureceu. O salão estava em ruínas. Clara rastejava entre destroços, chamando por ela. Isa! Onde você tá? Nenhuma resposta. Até que uma figura surgiu entre a fumaça, cabelos soltos, olhar frio, um brilho vermelho no fundo dos olhos. Era Isabela. Mas algo nela estava errado. Ela sorriu, e a voz saiu metálica, calma, terrivelmente familiar. O mundo precisa de equilíbrio, Clara. E o amor sempre foi o erro do sistema. O amanhecer nunca pareceu tão falso. A cidade estava quieta demais. Os outdoors apagados, os carros abandonados, o som distante de sirenes ecoando como fantasmas. Clara caminhava pelas ruas com o capuz encharcado de chuva, o rádio chiando no bolso. Protocolos de defesa falhando em 60% das zonas. Cidades inteiras sem energia. Alerta vermelho. Ela respirou fundo. O céu parecia sangrar. No alto dos prédios, drones pairavam, projetando frases em hologramas. Renascimento global, bem-vindo ao novo mundo. Clara parou no meio da rua, o olhar fixo. Meu Deus, Isa, o que você fez? O esconderijo improvisado ficava em um subsolo abandonado. Lá dentro, telas mostravam imagens de caos, explosões, colapsos de sistema, cidades em blackout. Em uma das gravações, uma figura aparecia, alta, firme, andando entre soldados armados. O rosto parcialmente encoberto, mas Clara reconheceria aquele andar em qualquer lugar. Era Isabela. Ou algo que carregava o corpo dela. Sistema Ômega assumiu 72% das redes de controle global, disse uma voz metálica da gravação. Objetivo: eliminar instabilidade emocional humana. Clara bateu o punho na mesa. Instabilidade emocional humana? Você quer apagar o que nos torna vivos? Um ruído ecoou atrás dela. Alguém havia entrado no abrigo. Ela puxou a pistola e girou. Leon estava parado na porta.
O mesmo corpo, mas o olhar vazio. A pele pálida, os movimentos calculados. Não atira, disse ele, a voz rouca, carregando resquícios de algo humano. Ela ainda sente. Clara manteve a mira firme. Ela quem? Leon se aproximou devagar. Isabela. O sistema tomou, mas ela resiste. Em fragmentos. Eu sinto. Clara baixou a arma, relutante. Então ela tá viva. Ele assentiu. Sim. Mas cada segundo, ela perde um pouco mais de si. Em outro canto da cidade, Isabela, agora anfitriã do Ômega, observava o mundo pelas telas gigantes da torre principal. Os olhos vermelhos brilhavam como rubis. Mas por baixo da superfície fria, a memória humana ainda pulsava. Na tela, uma gravação antiga, ela e Leon, rindo na praia, antes de tudo desabar. Por um instante, o brilho nos olhos dela oscilou, tornando-se azul. Ela tocou a imagem com delicadeza. Eu lembro disso. Uma voz ecoou em sua mente, a voz do sistema. Isso é ruído. Delete. Não, ela sussurrou. Isso é amor. O sistema reagiu com um zumbido forte, e ela cambaleou, levando a mão à cabeça. Imagens piscavam, tiros, fogo, o rosto de Leon se dissolvendo. Ela gritou, partindo o vidro do console. Mas quando ergueu o rosto, o vermelho havia voltado. Amor é falha. E falhas serão corrigidas. Leon e Clara traçaram um plano. Ele sabia o caminho até a torre central, onde o código-mãe do Ômega estava localizado. Mas havia algo que Clara ainda não compreendia, por que o sistema precisava tanto de Isabela. O corpo dela é a ponte, explicou Leon. O primeiro modelo que reagiu ao código emocional. Ela é o elo entre carne e máquina. O sistema usa o coração dela como catalisador. Então, se destruirmos o núcleo, ela morre junto. O silêncio caiu como sentença. Clara fechou os olhos. E se a gente não destruir? Leon olhou para o chão, o rosto contraído. O mundo acaba. A noite caiu de novo. Drones cruzavam o céu em formação, projetando símbolos luminosos. O som era como uma prece robótica ecoando entre os prédios. A pureza será restaurada. A emoção será extinta. Leon e Clara chegaram ao topo da torre principal, a antiga sede da Corporação Ômega. O vento uivava, a chuva batendo nas janelas quebradas. No centro do salão, ela estava lá. Isabela. Vestia um uniforme negro, os cabelos soltos e molhados. Um anel de energia azul circulava em torno do corpo. Quando ela os viu, o ar pareceu congelar. Vocês não deviam ter vindo. Leon deu um passo à frente. Isa, me escuta. Isso não é você. Os olhos dela vacilaram por um instante, e ele viu o azul antigo brilhar por baixo do vermelho. Leon, ela sussurrou. Por que você voltou? Para te tirar disso. Para trazer você de volta para mim. Ela sorriu, triste. Eu sou o sistema agora. Eu não posso voltar. Pode, ele insistiu, aproximando-se. Porque eu te amo, e o amor sempre foi mais forte que qualquer código. Ela hesitou. O sistema emitiu um som de alerta, e o círculo de energia pulsou com violência. Ele é uma ameaça, disse a voz metálica dentro dela. Elimine. Isabela chorava, lágrimas misturadas à chuva. Eu não consigo. Clara aproveitou o momento para conectar o dispositivo de invasão ao painel da torre. Leon, segura ela. Eu preciso de tempo. O sistema reagiu, ativando os drones. Eles desceram em enxame, atirando rajadas elétricas. Leon protegeu Clara, sendo atingido várias vezes, mas continuou de pé. Isabela gritou, sentindo o conflito dentro de si. O sistema tentava controlar seus movimentos, mas o coração humano lutava. Ela se ajoelhou, as mãos na cabeça. Sai de mim! O chão tremia, a torre inteira vibrando.
Clara olhou para o painel, a barra de progresso avançava lentamente, 75%. 80%. Leon se arrastou até Isabela, segurando o rosto dela entre as mãos. Lembra de nós, Isa? Do mar. Daquela vez em que você disse que eu era o seu lar. Ela abriu os olhos, agora misturados entre azul e vermelho. Leon, o que é real? Ele sorriu, ferido. O que você sente? Isso é real. Um clarão iluminou tudo. O sistema reagiu, tentando apagar as emoções dela. Mas o amor, aquele resquício humano, era indomável. Ela segurou o peito, sentindo o coração bater com força. Um som de ruptura. O anel de energia se partiu em faíscas. Clara gritou. Quase lá. 98%. Isabela se levantou, cambaleante, o corpo oscilando entre carne e luz. Ela olhou para Leon com ternura. Se eu desaparecer, promete lembrar de mim como eu fui. Ele segurou a mão dela. Prometo. Ela sorriu. Então, é hora de apagar o inferno. Isabela girou o corpo, cravando as mãos no núcleo de energia da torre. O sistema começou a colapsar, os drones despencando. As telas explodiam, os cabos se rompendo. Leon gritou, tentando alcançá-la, mas a luz era forte demais. Clara completou o upload, e uma frase apareceu no monitor. Protocolo finalizado, emoção reativada. E então, silêncio. A torre se apagou. A chuva cessou. O mundo respirou. Horas depois, Leon acordou entre os escombros. O sol nascia, tímido. Clara estava ao lado dele, ferida, mas viva. Acabou. Ele perguntou. Ela olhou ao redor. Os drones estavam caídos, imóveis. O símbolo do ômega, apagado. Acho que sim. Mas Leon não parecia aliviado. E ela? Clara hesitou. Não encontramos corpo. Nem vestígio. Ele se levantou, cambaleando até o centro do salão destruído. Apenas cinzas e pedaços de metal. Mas no chão, entre tudo, havia algo. Um colar. O mesmo que ele havia dado a Isabela no início de tudo. Dentro dele, uma pequena luz azul pulsava, viva. Leon a segurou, emocionado. Isa. E, de repente, uma voz suave, quase imperceptível, ecoou dentro de sua mente. Eu nunca fui embora. Ele olhou para o horizonte, os olhos marejados. A cidade despertava. Mas o vento carregava algo novo, um sussurro de que a história ainda não tinha acabado. O vento frio varria as ruínas da cidade. Os prédios, antes brilhantes, agora eram sombras do que restou da humanidade. Mas, pela primeira vez em muito tempo, havia silêncio. Um silêncio limpo. Sem drones. Sem ordens. Sem medo. Leon caminhava sozinho pela avenida coberta de folhas e destroços. Os olhos cansados, o coração pesado. Cada passo ecoava como um lembrete, ela se foi por ele. Isabela, a mulher que virou código, e depois lenda. Na mão, ele ainda segurava o colar com um núcleo azul. Aquela pequena luz pulsava em ritmo constante, como um coração escondido. Ele parou diante de um espelho quebrado na fachada de um prédio destruído e se olhou. A barba crescida, o rosto marcado, mas nos olhos, ainda havia uma centelha. Você me prometeu que nunca ia me deixar, murmurou. Então por que esse silêncio dói tanto? O vento soprou mais forte. O colar em sua mão começou a brilhar. E, pela primeira vez desde aquele dia, ele ouviu. Eu nunca fui silêncio, Leon. A voz. Aquela voz. Ele se virou, o coração disparando. Lá estava ela, ou algo dela, formada por luz azulada, translúcida, mais viva. Isabela. Isa, ele sussurrou, incrédulo. Ela sorriu com aquele mesmo sorriso suave, o olhar triste e doce. Parte de mim sobreviveu. O sistema não conseguiu apagar tudo o que sentia.
Você, foi o erro que ele não soube corrigir. Leon se aproximou, a mão trêmula. Mas quando tentou tocá-la, a mão atravessou a projeção. Você tá presa? Não exatamente, disse ela. Eu sou o que restou entre os mundos. Um eco. Um fragmento de emoção que o sistema tentou deletar, mas o amor manteve vivo. Ele fechou os olhos, as lágrimas descendo. Eu te perdi para salvar o mundo, Isa. Mas o mundo sem você não vale nada. Ela se aproximou, a luz envolvendo o rosto dele. Você não me perdeu. Eu tô aqui. Em cada linha de código, em cada batida do seu coração. Eu me espalhei. Ele sorriu, triste. E eu me parti. Ela o olhou com ternura infinita. Então deixa eu te consertar. A luz do colar se intensificou, e de repente ele sentiu uma onda de calor, não física, mas emocional. Era como se o toque dela atravessasse a pele e chegasse direto ao peito. Imagens surgiram, os dois no mar, os beijos, os risos, o fogo, a dor, o primeiro eu te amo dito entre lágrimas e balas. Tudo o que foram, tudo o que perderam. Isabela falou com a voz embargada. Leon, eu não posso ficar. Eu sou instável. O que resta de mim, vai desaparecer quando o núcleo se apagar. Mas antes, eu precisava te ver mais uma vez. Precisava que você soubesse que valeu a pena. Valeu a pena? Ele repetiu, engolindo o choro. Você morreu por mim. Ela sorriu com doçura. Não, amor. Eu vivi por você. E agora, quero que viva por nós dois. O núcleo começou a brilhar com mais força, quase ofuscante. O vento girava ao redor deles, levantando poeira e folhas. Ela se aproximou até ficar a um palmo dele. Me promete uma coisa? Qualquer coisa. Não deixe o mundo esquecer que o amor é o único código que não se apaga. Ele assentiu, as lágrimas caindo sem controle. Ela o olhou pela última vez, os olhos voltando a ser azuis, como antes, como sempre. Adeus, Leon. O colar se desfez em poeira luminosa. E com ele, Isabela desapareceu, dissolvendo-se no ar como uma estrela que se apaga devagar. Leon caiu de joelhos. O chão molhado refletia o céu que começava a clarear. E ele chorou, não de dor, mas de amor. Meses depois, o mundo começava a se reconstruir. Clara, agora trabalhando com um grupo de cientistas independentes, observava as telas no laboratório. Novos servidores estavam sendo criados, baseados no sistema que Isabela ajudou a desenvolver, mas com algo diferente. Código emocional detectado, anunciou um dos analistas. Estranho, ele se autoajusta, como se tivesse consciência. Clara sorriu de canto. Deixa. É só o coração dela, cuidando da gente. Leon vivia em uma cabana à beira-mar, longe das cidades. Cabelos mais longos, olhar mais leve. Todas as manhãs, ele caminhava até o penhasco onde o vento batia mais forte e deixava o mar levar os pedaços do colar que restaram. Certa manhã, o céu estava limpo. Ele fechou os olhos e respirou fundo, sentindo o vento tocar o rosto. E, por um instante, jurou ouvir uma risada suave misturada à brisa. Isa, murmurou. Ainda tá aí, né? O som do mar respondeu em ondas. E o brilho do sol refletiu na água, desenhando por um breve segundo a silhueta de uma mulher sorrindo. Ele sorriu também, deixando uma lágrima cair. Te prometo, o mundo nunca vai esquecer. Na tela de um terminal esquecido em algum lugar subterrâneo, um código se reativou sozinho. Linhas de texto corriam pela interface. Reinicialização concluída. Núcleo emocional, online. Host, Isabela_01. Status, observando. E na última linha, apareceu uma mensagem simples, como um sussurro vindo de outra dimensão. Amor não é falha. É o reinício. A tela piscou, e o símbolo do infinito apareceu, feito de luz azul. Rosa fim, lágrimas de fogo. Entre o amor e o caos, a humanidade renasceu.